Lidestor. O mercado exige líderes administradores, motivadores e multiplicadores. A complexidade do mercado exige hoje executivos que alinhem habilidades de gestor e de líder, os lidestores. O profissional precisa ser interdisciplinar. Segundo o diretor executivo do Instituto Avançado de Desenvolvimento Intelectual, Dieter Kelber, não é mais possível agir localmente sem pensar globalmente. Descubra agora, no programa Aprendendo com Rádio, se você reúne as características de um lidestor. Professor, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje no Aprendendo com Rádio para nos falar deste assunto, lidestor. Professor, seja bem-vindo. Silvio, é um prazer estar aqui consigo, falar com os ouvintes da Rádio Imprensa, abordando um assunto de tanta importância e relevância do mundo corporativo. Professor Dieter Kelber, engenheiro formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, atuando sempre como executivo em empresas multinacionais de porte, acumulou uma vasta experiência na área de gestão empresarial. Possui cursos de extensão em automação industrial pela Siemens e marketing pela ESPM, sendo pós-graduado em políticas e estratégias pela ADESG USP. É pesquisador associado do NAIP USP. Atualmente é consultor, professor, pesquisador e diretor executivo do Inside. E integra o corpo docente da Business Process School. Estudioso e autor de diversos artigos sobre desenvolvimento de competências alinhadas ao perfil da personalidade. É também consultor em desenvolvimento pessoal e coaching, especializado em gestão de mudanças. É também diretor executivo das empresas Insight Consulting e Congress Eventos Corporativos e Científicos. Coordena o Comitê de Capital Humano da Câmara de Comércio Sueco-Brasileira. É autor de diversos artigos na área de negócios e do capital humano na mídia em geral, sendo articulista no tema Human e Business Excellence. Professor, temos ouvido muito se falar de líderes e gestores nas organizações. Mas, afinal, qual deles é o mais imprescindível? Por favor. Silvio, nos últimos tempos temos ouvido várias definições sobre o que é um líder, o que é um gestor. E se a gente fizer um pequeno resumo, o líder a gente diz assim, é aquela pessoa que pensa e age mais com o coração, e o gestor é aquele que pensa e age mais com a cabeça. Um trabalha mais o lado comportamental, o outro trabalha mais o lado racional. Só que o mundo mudou. O mundo mudou muito. Antigamente eu tinha uma estrutura hierárquica dentro das empresas, então fazia sentido ter líderes que só se preocupavam em direcionar as pessoas, e embaixo eu tinha os meus gestores, que faziam a parte mais racional do trabalho, da operação do trabalho. Hoje as pessoas são diferentes, nós temos várias gerações trabalhando dentro da mesma empresa, pessoas mais novas, mais velhas, com tendências mais tecnológicas, menos tecnológicas. E o mundo corporativo, e não só o mundo corporativo, na realidade qualquer organização, não consegue mais trabalhar direito com essa separação entre liderança e gestão. Ou seja, o mundo corporativo hoje precisa de pessoas que unam as duas competências, a de liderança e a de gestão. Ou seja, não existe um líder ou um gestor que seja mais imprescindível. Na realidade, é imprescindível que eu tenha pessoas que unam ambas as coisas. Então, por isso que o modelo antigo de se ter líderes e gestores, ele não é mais válido nos dias de hoje. Lidestor é o nosso tema do Aprendendo com Rádio, com o nosso convidado, consultor, professor, pesquisador e diretor executivo do Inside, Instituto Avançado de Desenvolvimento Intelectual, Dieter Kelber. Professor, o que é de fato um lidestor? O senhor poderia definir essa condição de profissional para as pessoas leigas que nos ouvem nesse momento, por favor? Vamos lá. Um lidestor
como disse na introdução, ele é uma pessoa que une as competências de liderar e, ao mesmo tempo, de fazer a gestão do seu trabalho. O que significa isso? Significa trabalhar com a cabeça e com o coração. Ou seja, eu não consigo tocar uma empresa sem usar regras, metodologias, programas de tecnologia, procedimentos, senão a empresa seria uma anarquia. A empresa, para funcionar, precisa dessas regras. Por outro lado, dentro da empresa, eu convivo com pessoas, eu tenho pessoas. E as pessoas precisam ser lideradas e tratadas como pessoas. Ou seja, eu não posso ter um gestor que trate as pessoas na base do chicote, ou na base de uma hierarquia absurda, porque as pessoas trazem seus problemas de casa para a empresa, da empresa para casa, são gente. Então elas, para serem conduzidas, desenvolvidas, precisam de líderes, pessoas que enxergam nessas pessoas gente que enxerga coração. A gente resume muito isso em, eu preciso começar a trabalhar muito com meus dois lados do cérebro. Eu preciso ter muito assim essa questão da racionalidade associada à emotividade. Então a característica básica do líder gestor é ter esta condição de, ao trabalhar com os dois lados do cérebro, conseguir fazer uma boa gestão do seu trabalho, mas ao mesmo tempo conseguir fazer uma boa liderança das pessoas que o acompanham. Professor, um líder gestor deve apresentar necessariamente tendência a uma liderança mais autoritária e tradicional? Não, com certeza que não. Existem poucas organizações onde uma hierarquia autoritária ainda faz algum sentido. Talvez o exemplo mais claro disso são as Forças Armadas. Porque lá realmente existe uma hierarquia e como é uma situação de quando em conflito, em guerra, é necessário essa hierarquia. Não tem como fugir de uma certa ordem. Já numa empresa, não funciona assim. As pessoas estão lá não por engajamento tipo militar, e sim para prestar um determinado serviço, para construir determinada coisa. Ninguém entra numa empresa na forma do militarismo, por exemplo, querer galgar postos, comandos, coisas desse tipo, e sim para se desenvolver como pessoa e se desenvolver como profissional, motivado naquilo que ele gosta de fazer. Então, a gestão autoritária, ela perde cada vez mais espaço. Embora muitos profissionais não aprenderam ainda, muitos executivos, de que estão no caminho errado quando fazem uma gestão autoritária. O líder gestor, pelo princípio da combinação dos dois hemisférios do cérebro, dificilmente será autoritário, porque quando você começa a ser autoritário, você não exerce uma boa liderança. Você exerce, na realidade, uma gestão na base do chicote. Então, o líder gestor, com certeza, não é uma pessoa autoritária, porque ele vai usar seu poder de negociação, seu poder emocional, sua capacidade de envolver as pessoas para fazer as pessoas que o sigam, sem necessidade de dar ordem, de comando, de empurrar com chicote, coisa que o valha. O mundo corporativo hoje trabalha cada vez mais com indicadores, as pessoas sabem exatamente o que elas precisam fazer e que recompensas ganharão quando cumprem os seus indicadores. Não há mais a necessidade de ficar dizendo, olha, se você não